Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UTI em Forma e Ação. Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, nós estamos aqui mais um episódio. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá pessoal, eu sou Sancler, fisioterapeuta intensivista. Você me encontra lá no Instagram no @SanclerBernardes. E juntos você nos encontra no podcast UTI Informe e Ação. A gente está no YouTube, a gente está no Spotify, na sua plataforma de áudio preferida. E se você quiser saber mais ainda a fundo sobre o nosso trabalho, procure o nosso canal do Apoia-se para que você possa se tornar um apoiador ou uma apoiadora e contar com o material que a gente produz. Isso tem muita relação com o nosso episódio de hoje. Bom, Débora, para o nosso episódio de hoje, a gente está chegando no fim de 2023, né? Um ano que está se concluindo aí. O nosso podcast vai dar um leve intervalo, como todas as pessoas, todas não, né? Principalmente porque a gente fala para plantonistas, né? Mas muita gente consegue pelo menos um dia ou outro, né? De folga. E a gente vai dar uma pausa também. Mas para fechar o ano, Débora, eu queria lhe fazer uma pergunta para esse último episódio. Você tem o hábito de ler artigos? Como é isso E assim, no seu dia a dia? Como é isso no seu dia a dia? vou falar. Bom, primeiro, caramba, né? Legal. A gente vê que tem mais um ano terminando, né? Acho que foi um ano super produtivo para a gente aqui no podcast, né? Cheio de temas muito interessantes. E aí, isso por si só, assim, né? Só o fato de ter que gravar o podcast já me faz, né? Ir atrás, e acho que acredito e tenho certeza que você também. Então, assim, toda semana a gente tem um tema, toda semana a gente pelo menos busca algum artigo científico que fale sobre aquilo, né? Então, acho que esse já é um ponto. E aí, acho que era uma das coisas que eu ia comentar. Eu acho que quando você tem algum ponto, sabe, estruturado em relação a isso, fica mais fácil, né? Eu participo, por exemplo, de uma lista que recebe artigos todo mês. Então, todo mês eu olho lá e vejo os temas que me interessam, vou lá para o PubMed, pego, olho melhor e tal. Então, todo mês eu estou tentando entender o que saiu, né? Acho que outra coisa legal é o fato de ter, e aí mais para o começo do ano, né, ou para o meio, enfim, mas de você ir para algum congresso, porque aí no congresso você consegue olhar e falar assim, puta, falaram de um artigo, ou sempre, né, o palestrante vai trazer assim, os últimos que saíram, mas eu acho que esse hábito de pelo menos, eu acho que uma vez por semana é muito difícil para todo mundo, mas pelo menos uma vez por mês, assim, conseguir olhar, falar assim, deixa eu dar uma jogada. Tem vários modos, né? A gente pode até fazer um episódio sobre isso, mas tem várias maneiras de você receber artigos todo mês, enfim. Acho que é Programar, válido. né? E eu assim, para mim o que me alimenta atualmente, então, é o podcast, né? Que eu acabo indo atrás de artigos e o fato de eu estar também ali no dia a dia com o paciente. Então, às vezes eu vejo alguma coisa e falo, putz, preciso ver se tem alguma coisa atual desse assunto. A gente falou um pouco sobre isso no episódio de PBE, né? Então, assim, eu acho que eu sou uma pessoa que fico aí razoavelmente atualizada em relação a isso. E você? Alguma estratégia? Eu tenho hábito. Não, é curioso que eu já tentei, sabe? Alguns anos atrás eu tentei forçar estratégias meio coach. E nada do universo coach eu consigo absorver. Mas eu já tentei assim: você precisa ler um artigo científico por semana. E por ser professor, por produzir o podcast, por a gente estar produzindo conteúdo, a gente escreve capítulos de livro, escreve trabalhos, orienta alunos, isso faz com que a gente tenha que ler, eu acho que muito mais do que um artigo por semana. Com certeza eu não li 52 artigos em 2023, eu li muito mais do que 52 artigos. Mas quando eu deixei de forçar alguma coisa organizada, assim, de um artigo por semana, eu passei a ler muito mais. Mas eu entendo que para quem não tem o hábito e a necessidade, talvez essa seja uma forma interessante. Mas eu gostei muito de uma coisa que você falou e eu me baseio nisso. Eu participo de um congresso, eu assisto uma aula online, eu converso com uma pessoa diferente, Alguém. assisto uma palestra lá no meu trabalho na universidade, eu pego algumas informações e eu pego e vou atrás daquela referência. Eu tive a oportunidade de falar sobre isso recentemente com os alunos, e o aluno estava falando sobre, professor, a gente estuda muito. Eu falo, olha, eu estudo muito mais hoje em dia do que há 20 anos atrás. É fato isso, não tenha dúvidas disso, que eu estudo muito mais. E outra coisa que eu falei para os alunos é que eles têm que ser cientificamente críticos.
tudo que eu falo, eles têm que ser cientificamente críticos. E é tipo, bote um pé atrás do vídeo do que eu falo e vá procurar. E você vai encontrar isso em artigos científicos. Então, hoje eu tenho uma rotina de ler muito, Débora. Muito, 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 porque é basicamente a minha maior demanda é ler e transformar essas informações ou em novas pesquisas, ou em aula, ou em palestra, e muito no podcast. Então, é muito importante a gente reforçar isso para quem nos acompanha, que o podcast, quando a gente fala que ele é feito baseado em evidências científicas, não é meramente uma frase solta, é literalmente isso. E para os nossos apoiadores, é exatamente isso que a gente ajuda a disponibilizar, né, Débora? A gente facilita o caminho para que as pessoas cheguem nisso. Então, eu acho que eu leio muito, mas não tem essa coisa organizada, um por semana. Tem semana que eu não vou ler, tem semana que eu tenho que ler 10, e aí exatamente. depende da demanda. Né? Mas eu achei legal, você colocou assim, participar de listas, né, de transmissão, isso é uma coisa muito bacana, essas listas de transmissão que compartilham informações específicas. Não, eu só ia comentar que eu acho que é isso, eu acho que talvez para cada um funcione de um jeito, mas não necessariamente você precisa ler um toda semana, né? Porque às vezes naquela semana não vem, e eu acho que tem que estar ligado com o propósito, né? E não necessariamente, por exemplo, exato. A gente podcast. Mas, assim, o propósito do meu atendimento, né? Porque senão não faz sentido. Tipo de paciente, vazio, né? Porque, na verdade, esse é um dos princípios do aprendizado, né? Precisa fazer sentido para você e você usar aquilo, né? Senão você não retém aquele conhecimento que você leu ali no artigo. Então, acho que é isso. Às vezes também tem semana que pode ser que eu passe sem ler nenhuma, mas aí na outra semana eu leio muitos, né? Enfim, mas é isso. E acho que é um pouco do que a gente vai falar hoje, né, Sancler? E aí, Exato. né? Se não deu certo, ou se a pessoa não conseguiu, ou se ela não tem o hábito, enfim, por qualquer motivo. A gente não está aqui para julgar ninguém e nem para analisar isso. Mas ela não conseguiu se atualizar esse ano. A gente vai ajudar, né? Vamos. A gente vai, e inspirados na retrospectiva do Spotify, né? Cada um teve a sua retrospectiva. A minha, curiosamente, a música mais tocada foi Baby, do Justin Bieber, porque o André entra no carro e pede para ela ouvir Baby. A música foi Baby, a banda foi Maneskin e o cantor foi Péricles. É bem eclético o meu Spotify. E baseado na retrospectiva, a gente fez um levantamento, né, Débora? E a gente buscou, assim, quais foram os artigos de 2020 publicados em 2023 que eles trouxeram reflexões, insights, mudança para a prática clínica que são promissores, ou seja, o que é que no nosso ponto de vista, no ponto de vista do podcast UTI Informação, são coisas interessantes para a gente melhorar a nossa assistência, a nossa qualidade quanto fisioterapeuta assistencial. Então a gente tem essa retrospectiva para o pessoal, né, Débora? Isso, vamos fazer então nesse episódio uma retrospectiva científica, né? A gente foi lá, né, um pouco, mais ou menos, né, gente, assim, né? Mas por mês, tentando ver o que tinha saído naqueles meses, né? Janeiro, fevereiro, de coisas interessantes. De novo, né? A mesma coisa da leitura, tem mês que não tinha muita coisa muito interessante, e tinha meses que saíram vários bombom, artigos né? interessantes. Até porque isso também tem um pouco a ver com a publicação das revistas, né? Mas enfim. E aí a gente trouxe, então, para cá essa retrospectiva, né, Sancler? Como a gente falou, a gente tentou buscar mês a mês o que saiu, então, na verdade, ficou um material muito legal e muito grande, né? A gente tem ali, pelo menos, a gente separou uns 15 artigos que a gente achou que fez muito sentido esse ano para a gente, como fisioterapeuta em UTI, e obviamente a gente não vai falar dos 15 aqui, né? Mas no final a gente vai dar uma boa notícia. Mas no final a gente tem uma boa notícia para quem ficar aqui com a gente até o final. Então a gente vai falar de alguns específicos. E assim, de novo, e pela última vez esse ano, como o nosso podcast tem sempre o propósito de pensar fora da caixa e fazer diferente, a gente não vai ficar aqui fazendo resenhas de artigos. Então a gente vai discutir um pouco esses artigos. Então vai ter artigo que a gente vai falar mais sobre metodologia, tem artigo que a gente só vai trazer a mensagem dele, e aí cada um vai lá e vai ler e fazer a análise crítica que lhe couber, né? Isso. Vamos lá? Posso começar? Manda bronca. Tá bom. Então, o primeiro artigo que eu separei aqui para a gente conversar, acho que é um artigo com uma temática interessante e com uma metodologia muito interessante, porque eu acho que é o que vai ser aí para frente, sabe? Acho que fala um pouquinho desse presente com esse futuro.
É um artigo que foi feito na Alemanha, inclusive depois eu fui olhar, os alemães publicaram muito esse ano, eles não eram tão frequentes assim, né, nessa área. Mas enfim, esse foi um estudo que eles chamaram de agrupamento de pacientes críticos, usando abordagem de aprendizagem individualizada para pensar na dose da mobilização. O que esse artigo tem de muito legal? Primeiro, eles usaram inteligência artificial. Acho que esse, não sei se que você acha, mas eu acho que esse é um dos pontos assim que está subindo muito e a gente vai olhar lá de cima. Já Acho chegou, que né? Já já chegou, né? A chegou. gente que tem que se adaptar. Exatamente. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram muitos pacientes, né? E isso é muito legal do uso da inteligência artificial, né, Sancler? Porque a gente sempre comentou muito nos artigos, o N tá bom, fez cálculo de amostra, o N é suficiente, mas é um N pequeno. Será que, né? Então, assim, a gente tinha artigos muito bons, tipo o nosso, que a gente publicou super bem, tinha um N de 100, né? Quando que eu ia conseguir chegar no N de 1.000 pacientes, né? Se eu ficasse uns 10 anos Exatamente. coletando, entendeu? E aí, de repente, a gente achou uma estratégia, né? Obviamente não em ensaios clínicos, mas em ensaios observacionais, que a gente consegue pegar muitos pacientes. Então, isso é muito legal e acho que esse é um futuro, assim, conseguir analisar bancos de dados e muitos pacientes, o que dá uma Exato. força gigante para estudo observacional, né? E esse estudo, deixa eu ver se eu anotei, acho que eu não anotei quantos pacientes eles pegaram, mas enfim, eles pegaram muitos pacientes e eles queriam entender sobre dose, né? E outra coisa que eles queriam entender é se existiam subgrupos que se beneficiavam de coisas específicas. Então, e eu acho que esse é outro passo que a gente está dando nessa parte científica. Quando a gente fala em individualização, eu acho, né? Não sei o que você acha, mas obviamente a gente está falando daquela pessoa, daquele indivíduo, mas quando a gente fala em pesquisa, não dá para a gente ir num indivíduo específico, né? Cada um ter Tão uma, né? exato, Literalmente, não não dá para dá. ser uma para cada um. Isso. Então eu acho que o que a gente tem visto é isso, são essas análises de subgrupos, essas divisões, né, em pequenas populações. Acho que saíram algumas coisas para a TEPSI também esse ano. Então acho que isso também é outro futuro. A gente tentar entender assim, tudo bem, tem aquele paciente específico, mas ele faz parte de um grupo. E aí esse estudo especificamente, quando eles jogaram isso na inteligência artificial, eles acharam 4 grupos dentro dessas UTIs que eles investigaram, né? Que eram pacientes traumas jovens, né? Então, pacientes jovens que sofreram algum tipo de trauma. Um outro grupo que eles chamaram de doente grave e frágil, então aquele doente com SAPS alto, com uma fragilidade alta. Os idosos, mas que não eram frágeis, né? Então, porque senão já entrava nesse outro subgrupo. E acho que são esses 3, falei errado, falei 4, mas são esses 3. E aí eles então viram nessas UTIs que dava para categorizar os pacientes nesses subgrupos, e eles foram entender que tipo de dose ou de característica do exercício beneficiava cada um desses grupos. E acho que esse é outra discussão legal. A gente agora está tentando aprimorar e deixar mais fino, né, essas coisas específicas, mas, como a gente já falou isso naquele episódio de prescrição, de exercício, fisiologia, No Vitor, é, né? tam, também não é tão fino assim ao ponto de falar, é um peso X, né? E A aí é muito carga é legal, tal, né? e aí é muito legal que é isso. O que, que ele achou? Por exemplo, ele dividiu, e aí os resultados deles, né, mostraram que para pessoas jovens com algum tipo de trauma, né, o que, que é importante ali? Você começar cedo, né? Então, a mobilização precoce, rápida, foi o que trouxe desfechos positivos, que no caso era sair da UTI, né, receber alta para casa, foi o que trouxe para esse grupo. Já quando a gente falava, por exemplo, dos idosos não frágeis, o que trouxe benefício para eles não foi começar super cedo, mas No foi tempo, eles né? conseguirem, não, eles conseguirem ficar em pé, né? Então, e O deambular marco já na funcional, UTI. né? O marco funcional, exatamente. Tem um outro de idoso que mostrou o tempo, depois eu falo dele. Mas esse específico não. Eu lembrava que tinha esses 4 subgrupos. O outro subgrupo era de pessoas de meia idade.
né? E aí, para esses, por exemplo, não eram idosos, era meia idade. O que importava era o nível máximo, né? Progredir, progredir, progredir até chegar no máximo. Então, olha que interessante, né? Quando eu olho para o trauma jovem, né? Aquele cara do acidente de carro, é importante eu começar cedo a reabilitação dele. Quando eu olho para o idoso não frágil, eu preciso pôr ele em pé, né? Ele precisa deambular, é um marco funcional para ele, né? E quando eu falo de gente de meia idade, sei lá, a gente não, né? Porque a gente ainda é jovem, mas o pessoal ali dos Olha. 50 anos, 40 anos, o importante é a gente progredir com esses pacientes, né? Então, esse é um estudo assim muito legal porque caracterizou subgrupos que a gente comumente encontra nas nossas UTIs e colocou ali, olha, para esse você precisa prestar atenção nessa característica da reabilitação. E que, de novo, ela não é específica a ponto de ditar peso e tudo mais, mas é característica da reabilitação, que eu particularmente acho que é isso que a gente tem que estudar e pensar. Legal, né? Perfeito. Muito bom. E é muito legal essa visão assim de, olha, você tem um fluxo a seguir com o seu paciente. É meio que ele está direcionando que para cada subgrupo você tem metas, né? Individuais, assim. Individuais não, metas do grupo a se É. alcançar. E caramba, Débora, isso é o futuro da fisioterapia dentro da UTI. Na minha opinião, isso é o futuro da fisioterapia. É você saber que não precisa sentar e botar lá e fazer 3 de 10, mas que você precisa. Você tem que começar cedo, o outro você tem que progredir. E o tempo necessário para a gente ficar em pé, isso é uma coisa que tem que ser encurtada o mais rápido possível. E aí começa a jogar por terra as barreiras, né? Tipo, ó, mas esse paciente é pós-operatório. Sim, e daí? Ele tem que ficar em pé. Se ele não ficar agora, o desfecho é pior. Então, eu acho muito legal mesmo. É. Muito bacana. E aí, Bom, você? Vai. eu separei ele foi publicado em outubro. Ele, no American Journal of Respiratory Critical Care Medicine. Ele foi um grupo de pesquisadores e ele foi feito na Holanda, o estudo foi feito na Holanda, em 8 UTIs na Holanda, tem o Ari Serpa do Brasil, tem o professor Paulo Pelosi, que nos deixou, né, que faleceu também, e ele foi um ensaio clínico randomizado para estudar sobre oxigênio conservador ou oxigênio liberal, ou seja, se eu tenho metas, saturações alvos mais altas, saturações alvos mais baixas. O título do artigo é terapia, alvos de oxigenação liberal versus conservadora em pacientes de unidade de terapia intensiva. E muito curioso, o estudo foi feito na Holanda, nessas 8 UTIs, botou todo mundo que estava em ventilação mecânica. Então, mostrando assim, desde o começo da ventilação mecânica, o que tem que ser a nossa meta do ponto de vista de oxigênio terapia. O estudo começou, tinha uma previsão para fazer 1.000 e não sei quantos pacientes, só que a pandemia veio no meio do caminho. E aí eles interromperam o estudo, né? Mostra um pouco de como a pesquisa também foi impactada com a pandemia, né? Era um estudo para 1.200, eles acabaram finalizando em 674, praticamente metade do N amostral. E aí eles estudaram assim, eu posso separar 2 faixas de oxigênio-alvo para os pacientes. Eles chamaram a faixa conservadora, onde a saturação do paciente ficava entre 90 e 94, mais ou menos. A PaO2 de 55 a 70 e poucos. E a oxigenoterapia liberal para os pacientes que a saturação ficava lá em 96, 97, 98, e que PaO2 ficava alto, 110, 115. E aí, por que eu gostei desse trabalho? Porque é um ensaio clínico randomizado que traz uma questão assim, parece que a gente já tem muito claro na literatura que o oxigênio abaixo do esperado, abaixo de 90% de saturação, ele é maléfico. Ele traz aumento da mortalidade, prejuízo pela hipoxemia. E já é muito claro também para a gente que a hiperoxemia acima de 97, 98, 99 também é maléfico. E a gente fica no meio do caminho sem muitas respostas do que acontece. E a gente teve um trabalho em 2019 muito grande exatamente sobre isso, e agora tem esse trabalho novamente. E aí, quando eles dividiram o ensaio clínico randomizado, nos 2 grupos, 300 e poucos pacientes para cada lado, um grupo, que era o de oxigenoterapia conservadora, ficou em média com uma PaO2 de 75 e uma saturação de 95.
e o outro grupo ficou em média com a PaO2 de 115 e saturação de 99. Então traz para a gente uma ideia assim, esse grupo que saturou mais, ele vai morrer mais, porque é isso que a gente aprende, apesar de ser um pouquinho a mais, mas ele vai morrer mais. E aí eles avaliaram mortalidade, eles avaliaram tempo de internação, eles avaliaram tempo fora da ventilação mecânica e 28 dias na UTI, mortalidade 28, mortalidade em 90 dias, e a conclusão deles é que não tem diferença. Que você manter para esse tipo de alvo, que é uma saturação um pouco mais alta, até 98, 99, e a outra até 94, um pouco menos, eles não apresentaram diferença em todos esses dados. E grupos que eram previamente semelhantes, porque foi um ensaio clínico randomizado. Então, eu gosto de trabalho desse tipo, porque ele vem a questionar um pouco dessa prática que a gente tem hoje em dia. Mas ele tem mostrado essa área da oxigenoterapia que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que ter metas de saturação-alvo. Talvez por um trabalho como esse a gente pense numa meta mais alta, mas que no consenso da evidência parece que também não é tão favorável assim a meta mais alta, mas ele mostra que a meta baixa também não tem impacto. Então, se não tem impacto, eu sempre faço essa pergunta. Se não tem impacto você dar menos ou dar mais oxigênio, é óbvio que a gente tem que pensar em dar menos. Eu gasto menos. Mas não vou reduzir o oxigênio só por mortalidade, mas por gasto, por necessidade. Meu paciente está saturando 94, 95. Eu não preciso dar oxigênio, porque esse alvo de saturação a gente sabe que está adequado. Então, eu acho que é mais uma das evidências que vem com ensaio clínico randomizado, bem feito e bem delineado. Talvez a grande limitação seja ter parado ainda com 600 e tantos pacientes, mas mostrando que usar oxigênio-alvo, uma oxigenação-alvo relativamente mais baixa, ela não aumenta a mortalidade dos pacientes, ela não aumenta o tempo de internação, ela não faz nada disso. Então, é para a gente desmistificar e parar de vez com a ideia de que o oxigênio tem que ser mantido mais alto, que é confortável aos nossos olhos, né? Eu acho que isso muda muito a nossa prática, impacta muito na nossa prática lá no dia a dia. Legal, acho que é isso mesmo. E você estava falando, né, terminando aí sua fala aí falando prática e tal. O que eu acho muito legal, assim, é que a gente está numa era na terapia intensiva, né, de evidência, de busca de respostas, que agora está trazendo muito para a clínica, né? Porque a gente passou muito tempo, e faz todo sentido, né? Porque é a lógica das pesquisas, mas a gente passou muito tempo, né, naquela coisa do tá, então oxigênio a mais, tem atelectasia por reabsorção, né? Plausibilidade é teórica, né? Isso, e agora a gente então tá bom, vamos por lá na clínica e vamos entender o que acontece na clínica. E aí você comentou outra coisa que também me chama a atenção, que aí eu acho que é o contínuo aí do trazer evidência para a prática, que tá bom, então se não faz diferença, de repente, né, num desfecho que eu achava que podia fazer, não faz, eu vou considerar outras coisas, né? Então, para usar essa evidência, né? Então, eu vou contextualizar essa evidência usando outras coisas. Então, acho que isso é muito legal, né? E aí, esse outro artigo que eu trouxe, né? Ele também tem muito da clínica, né? Por isso que eu falei também que eu acho que esses artigos agora vêm muito com uma cara mais clínica para a gente, né? E aí é o artigo que acho que você tinha pensado quando eu estava falando do outro, que é um artigo de idosos, especificamente ele foi lançado em agosto, e que ele procurou a dose ótima de exercício para melhorar a funcionalidade de idosos hospitalizados, né? E ele é muito clínico, porque, assim, ele foi lá, pegou os idosos que estavam internados e falou, peraí, deixa eu olhar quanto tempo de exercício é legal, né? Qual é a dose boa de exercício para esses idosos? E ele trouxe informações clínicas muito interessantes, né? Então, primeiro que é seguro, né? Ele afirma no estudo que é mais seguro sair da cama e fazer exercício do que ficar na cama para os idosos, né? Então ele fala muito sobre a segurança e aí ele traz as informações clínicas, né? Então ele coloca ali, olha, ao que parece, 25 minutos aproximado por dia para quem está internado de caminhada lenta. Ele fala caminhada, mas eu acho que é pensando assim, numa movimentação mesmo, né? Fora da cama, se movimentar de algum jeito, né? Não necessariamente. Mas não necessariamente ficar deambulando, né, por 20 minutos indo e voltando, enfim. Melhora a função desses pacientes, né?
Mas aí, outra coisa que eu acho muito legal que ele traz, ele fala assim, mas parece que tem uma janela terapêutica ali, né? Desses 20 minutos, 40 minutos, parece que é essa faixa que é interessante para pacientes Que é o idosos. alvo, né? Que deveria ser o nosso alvo, né? Com eles. Isso. E aí o que eu acho legal é que ele fala depois que também eles viram que, por exemplo, 40 minutos é muito legal para a funcionalidade desses indivíduos idosos e você pode pensar em intervenções multicomponentes, que ele chama. Então, por exemplo, esse idoso poderia passar ali 20 minutos de algum jeito, saindo, andando, indo para lá, para o banheiro, mas também mais 20 minutos fazendo algum tipo de exercício, né? Show. É muito. Eu acho que isso esclarece para a gente e começa a colocar pontos importantes para como a gente estabelece a meta e como gerencia o tempo, né? Então, falando, É, 25 minutos, de 20 a 40 minutos é um tempo ideal para atividades com idoso. E aí coloca para a gente a importância de você saber colocar na balança as necessidades de intervenções terapêuticas. Talvez tenham pacientes que não vão conseguir movimentar nada e você vai gastar 1 minuto na beira do leito, porque esse paciente, esse tipo de estudo está trazendo para a gente a resposta. Ele precisa de 20 a 40 minutos. Se ele precisa de 20 a 40, 10 minutos com ele levantando o braço e 10 minutos com o outro fazendo mobilização passiva que não tem indicação, você perde tempo e você não consegue efetivamente fazer com que eles ganhem. E outra coisa que é o segundo trabalho, que esse é especificamente com idosos, né? Mas é o segundo trabalho que traz a população idosa, e a gente na UTI a gente tem que abrir nossa mente, nossos olhos para o estudo dessa população, porque basicamente são eles, né, que vão estar na UTI com a gente. A grande maioria são os pacientes idosos, né? E é é, como você mostrou do é, outro, começar mais cedo ajuda mais o jovem, talvez porque o potencial de recuperação dele é maior. O idoso a gente tem que se preocupar porque o potencial dele é menor, ele sofre muito mais com a internação, né? e até assim, né, não é o nosso foco, né? Mas é isso. Quando a gente pega um jovem que internou, ele tem ali uma reserva muito maior. Então você consegue começar mais cedo, né? O idoso, às vezes, você vai ter que esperar um dia e pouco, e aumentando aos poucos, mas, como mostrou no outro estudo, você precisa chegar num determinado Exato. ponto que é o específico para ele ter uma funcionalidade boa, né? E esse estudo que agora que eu trouxe, esse de agosto, ele fala sobre isso. Ele fala, olha, a gente precisa prestar atenção em faixas que são relevantes, né, de doses de exercício. E é o que você falou. Às vezes eu estou colocando meu paciente numa faixa ali de exercício, cara, não está fazendo diferença nenhuma para ele, sabe? Então, ele fala sobre isso, sobre pensar em faixas relevantes de dose, né? E aí ele fala, eu achei muito interessante, e se você me permitir, eu vou fazer 2 artigos meus seguidos para emendar. Ele fala que a eficácia do exercício ele vai aumentando ao longo da internação desse indivíduo, então cada dia mais você vai colocando e a eficácia vai melhorando, melhorando. Só que ele fala que existe um teto, né? Então tem um determinado período que depois a gente não vê mais uma melhora tão significativa, né? Se ele fica internado muito tempo, por exemplo, né? E eu acho que isso é interessante de pensar, que é isso, são esses marcos que a gente precisa alcançar e que depois talvez não seja mesmo o papel da UTI, né? Então, não sei, quando a gente fala às vezes assim, e é uma discussão que a gente tem, por exemplo, teste de caminhada de 6 minutos cabe na UTI, né? Tem muita gente que gosta, não estou falando contra, mas assim, será que um idoso que faz um teste de caminhada de 6 minutos dentro da UTI, sabe, será que é o contexto de UTI mesmo? Porque será que ele não foi de alta ainda? Tudo bem, tem outras coisas que pode segurar Será ele que isso ali. vai conseguir predizer muitas coisas, né? Se associar com É, muitas coisas? e eu fico pensando assim, né? Será que. Tudo bem, às vezes a gente fala assim, Débora, ele tá abaixo do que ele deveria no teste de caminhada de 6 minutos, mas será que essa reabilitação não deveria continuar em outro lugar, né? Será que ali na UTI não é um lugar para eu continuar mantendo a funcionalidade base dele? Porque aí a gente já está pensando num up, né? Que eu não estou falando que não é importante, mas talvez não seja a função tanto da reabilitação na UTI, porque aí tem outro paciente que nem chegou nessa faixa ainda, né? Exato. Enfim, é só para a gente refletir, porque esse estudo fala disso, né? Desse platô de reabilitação dentro da UTI, até porque se a gente pensar,
é um teste de 6 minutos alterado, por exemplo, o que, que eu preciso para melhorar? De repente é pôr ali numa esteira por um tempo, lá. Eu não tenho ali na UTI, né? Então não sei Exato. se cabe, sabe? Mas Não, enfim, é só eu acho muito interessante isso, e também, quando você começou a falar nesse segundo momento agora, é tipo assim, as nossas intervenções desperdiçadas, né? Então, será que todo atendimento de fisioterapia tem que envolver sedesta beira-leito, levanta pé, faz marcha estacionária e tal? Ou será que eu não poderia fazer um monte de outras atividades funcionais, ganhando os marcos e mantendo o paciente nesse tempo de atividade? Então, trabalhos como esse, eles trazem para a gente uma nova abordagem fisioterapêutica, uma nova visão sobre o papel do fisioterapeuta na UTI. E o que é mais lindo da gente ver, porque a gente está falando sobre evidência científica, é uma abordagem com maior eficiência. Então, quem quiser ficar para trás, é tudo bem, pode parar agora de assistir nosso podcast, não leia nenhum dos artigos e não se interage, mas a gente precisa evoluir com a ciência dessa forma, para oferecer melhores resultados. Manda aí o outro, você é, falou que ia emendar não, e dois. aí o que eu ia emendar é um outro artigo da Alemanha, por isso que eu falei, foram vários artigos da Alemanha esse ano, que ele também fala sobre dose ótima de mobilidade, e ele pegou pacientes que ele fala, né, que lá na Alemanha eles têm um consenso, um guideline alemão, que fala que pacientes na UTI deveriam fazer em média 40 minutos de fisioterapia todo dia fora da cama. Esse fora da cama a gente entende por sedestação, beira-leito, né? Não necessariamente fora da cama, mas em posturas mais altas. E aí ele fala que o objetivo dele nesse trabalho era entender se essa recomendação do guideline fazia sentido ou não. Então ele foi Sentido. avaliar exatamente esses pacientes que saíam, né, que faziam atividade ali por pelo menos 40 minutos dentro da UTI, né? E aí ele viu que eles avaliaram 684 pacientes. E ele viu que realmente, né, fazer mais que 40 minutos, ser mobilizado mais que 40 minutos fora da cama, era um preditor independente para melhorar a função. Então, é isso, a gente precisa mexer esses pacientes. Mas, o que ele falou de muito interessante, que eu linko com o que eu falei ali atrás, é que ele fala que o nível de mobilidade alcançado foi mais importante quando a gente fala, quando a gente compara em relação à dose, né? E aí ele fala até assim no final, que a duração mais longa ela não é mais benéfica quando você já alcançou um nível de funcionalidade bom para o seu paciente. Então, olha que interessante, é isso que eu estou falando. Ah, se seu paciente já está indo para o banheiro, de novo, assim, né, só para ninguém me entender mal, eu não estou falando que a gente não pode melhorar a marcha, a velocidade da marcha, do paciente não tem, não é isso. Mas o que a gente tem aqui mostrando de evidência é que, de repente, na UTI a gente precisa se preocupar um pouquinho mais com a funcionalidade em si, em termos de níveis, Foco é outro. de alcançar esses níveis, né? Do paciente conseguir andar, né? E aí, tudo bem, se você tiver tempo, você tem uma equipe, né, grande, você tem tempo, seu paciente vai ficar lá, você pode se preocupar em, vamos aumentar a velocidade do passo, qualquer coisa desse tipo. Mas o que os artigos mostram é que, assim, o nosso sinal de alerta tem que ser esse, né? E aí esse é muito legal porque ele Marcos, fala, ganhar marcos, alcançar é, níveis maiores. e é legal que ele fala isso, ele fala, olha, 40 minutos é um fator importante para a funcionalidade? Mas se você já alcançou um marco funcional alto para o paciente, ele já não faz mais sentido. Então, de novo, talvez não seja o paciente que deve ser atendido, ou, né, que a gente gaste Ou tanto que não tempo precisa de ali. 40 minutos, etc. Exatamente. Mais uma vez, eu reforço, uma nova visão, é uma nova forma de assistência fisioterapêutica. A gente está se inquietando e está desenvolvendo, e a ciência vem desenvolvendo novas formas. E eu acho que isso a gente tem que absorver para que a gente possa aplicar cada vez mais e sair de assistência que não seja pautada nisso, na evolução do nosso serviço, do nosso produto. É muito legal ver isso, Débora. Acho que para a gente que já está um certo tempo na UTI, é muito interessante de ver, porque a gente consegue perceber como a ciência ela vem da clínica, como você citou anteriormente. Eu tenho que mexer, eu já entendi que eu tenho que mexer, tem que ser cedo, eu já entendi que tem que ser cedo, aí tem que ser mais, eu estou entendendo que tem que ser um tempo maior, eu estou entendendo que o tempo pode ser fracionado. Então tem muita coisa que vai acontecendo e a gente vai incorporando e vai moldando um atendimento de excelência hoje em dia.
Aí eu vou fazer um parênteses aqui, que não é nada científico, é puramente opinião, tá, Débora? É muito triste quando a gente entende que ainda existam profissionais e unidades, não é que não estão fazendo isso, que eles estão lá atrás, muito antes disso ainda. Então, assim, na minha cabeça não é admissível que as pessoas possam conceber a ideia de entrar numa UTI como fisioterapeuta e de não otimizar o seu atendimento ao máximo possível. Só um desabafo. Exatamente. Eu super concordo com você. Mas, enfim, agora vai. Muda o tema, senão vamos falar que a gente só fala de Mas vou mudar o paciente tema, vou falar em sobre o reabilitação. assunto. Teve um que saiu e ficou até. Rodaram aí com vários comentários na internet, nas redes sociais. Saiu agora esse mês, em dezembro, tá na Plus One. E ele foi liderado pelo pessoal da UFMG, do campo de Juiz de Fora. Então, o pessoal do campo de Juiz de Fora da Legal. UFMG fez um trabalho. E olha como tem a ver com isso, né? Com a evolução. Tem um monte de lugar que a gente vai que as pessoas ficam fazendo técnicas arcaicas. E uma dessas técnicas é que, o nosso paciente em ventilação mecânica eu preciso expandir, porque ele fica muito tempo acamado e ele tem restrição de expansão, né, torácica e volume pulmonar. Então, muita gente ainda usa técnicas para expansão pulmonar, como manobra de compressão e descompressão, ou manobra de bloqueio torácico. Eu bloqueio aqui para o ar e para o outro lado, ou faço compressão, descompressão para negativar e aumentar a pressão transpulmonar, porque o paciente já está em ventilação mecânica. Então, os autores se propuseram a estudar isso. Tá bom, se eu faço esse tipo de intervenção, o que acontece? Aí eu listei aqui tudo que eles estudaram. Mecânica ventilatória, se melhora a complacência, se diminui taxa de atelectasia, se melhora a oxigenação, tempo de VM, tempo de UTI, tempo de internação, mortalidade e se melhora o sucesso da extubação. Então, assim, quem chega e faz técnicas desse tipo para expandir o pulmão, porque o fisioterapeuta precisa expandir, será que isso melhora? E aí eles foram... Tararara, tararara. O que é Gente, muito óbvio da isso. gente pensar, mas exatamente. Não, e é o que a E é gente assim o vê, atendimento em né? um Eu monte de lugar. duvido, era isso que eu ia falar, eu duvido você entrar numa UTI um dia e você não ver pelo menos um fisioterapeuta que vai fazer. Vai, fala. Comprime, descomprime, etc. e tal. Pegaram adultos em ventilação mecânica, com mais de 12 horas, que não tinham expectativa, que não tinham passado de muito tempo, e aí separaram em dois grupos. Um grupo era feito por cuidados usuais, que envolvia, olha que curioso, mobilização, posicionamento e etc., e remoção de secreção quando necessário, e o outro grupo, ao final do atendimento usual, eles aplicavam 2 vezes ao dia essas técnicas. Compressão e descompressão torácica e bloqueio torácico. E avaliaram todas essas coisas que eu falei. É um ensaio com um N pequeno, voltamos ao que você colocou antes, realmente é um N pequeno, são 51 pacientes, sendo 25 para o grupo intervenção e 26 no grupo controle, e chega-se à conclusão que de todas essas variáveis, nenhuma melhora. Nada melhora. Então, assim, a técnica que é difundida e, infelizmente, é ensinada em inúmeras universidades, que está dentro do projeto pedagógico, que muitas pessoas leem, que tem livros que falam a respeito do assunto, e a gente ainda ouve as pessoas falando, mas sempre foi usada, né? Mal não faz. Aí vem um trabalho desse, apesar do N pequeno, um ensaio clínico randomizado, para mostrar que mal não faz, mas bem também não faz de jeito nenhum. Inclusive, tem uma diferença. Entre os dois grupos, a saturação era um pouco maior, mas isso de base já, nos pacientes que estavam no grupo controle. E eles mediram antes da intervenção, 5 minutos depois da intervenção, 30 minutos depois da intervenção. Então, assim, eu acho que é um trabalho. Se você for olhar, poxa, para que está estudando uma coisa tão assim? Mas talvez sejam trabalhos assim que a gente precisa para pôr um ponto final. Não Isso que eu ia uso. falar. Não tem mudança. Mas eu ia falar exatamente isso. Eu acho que tem trabalhos que têm que ser feitos e tem ali o seu muito valor dentro da comunidade onde as pessoas residem, digamos assim, sabe? Exato. Então, dentro da realidade do Brasil, faz todo sentido esse trabalho, porque ainda se faz. E eu concordo com você, eu acho que ele vem para pôr a pá de cal aí em cima do túmulo. Do túmulo, da tumba. E é muito isso que você falou, né? Mas não faz mal? Faz. Sabe por que faz mal? Porque tudo aquilo que a gente falou até agora
aquilo tem desfecho. E se você está fazendo uma coisa que não quer, você está tomando o tempo daquilo que tem. Então faz Exatamente. mal, entendeu? Então faz mal, Faz mal. né? E a gente E sempre, e aí, eu acho que assim, acompanhando a história da fisioterapia, essas coisas, esse tipo de intervenção, a gente sempre foi, para quem, né, estuda um pouco mais, sempre foi muito crítico, só que a gente sempre fala também que faltam estudos de qualidade, e aí você tem um estudo com uma qualidade metodológica boa, bem feito, bem executado, por isso que eu acho que é assim o ponto final. Eu acho que são uhum. estudos importantes assim. Dezembro, na PLOS ONE, o nome do artigo, só que eu não falei o nome do artigo, é Manobras de expansão pulmonar comparadas com cuidados usuais em pacientes na mecânica ventilatória, oxigenação, tempo de ventilação mecânica e hospitalar, extubação, atelectasias e mortalidades em pacientes em ventilação mecânica. Um ensaio clínico randomizado. Muito bom. E aí, sabe que eu ia fazer uma gracinha no final do episódio, porque todo mundo fala, né? Ah, Débora, você só fala disso, você só fala disso. Aí eu ia fazer uma piada. Já ouviu, já viu, com certeza, aquela música que chama Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores? É aquela Uhum. música, vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pois é, para não dizer que eu não falei da ventilação mecânica, eu vou aproveitar o seu gancho, que eu separei um para fazer essa piada Mas no deixa final, eu mas fazer uma agora observação. vou A Débora está falar. falando da parte de reabilitação funcional, eu estou falando da parte de suporte respiratório, mas é porque a gente escolheu didaticamente fazer assim, conduzir esse episódio, tá bom? Mas saibam vocês que a gente lê todos eles, né? Exatamente, por isso eu ia fazer essa piada, para não falar que eu não falei em ventilação mecânica, mas eu só queria fazer um gancho com esse que você fez, que eu tinha separado um que eu tinha deixado bem para o final, o título dele é Efeitos da Mobilização no Desmame da Ventilação Mecânica. É uma revisão, né? E aí, basicamente, eles foram avaliar se a mobilização precoce e progressiva tinha impacto na diminuição dos dias em ventilação mecânica, né? E aí, o que eles viram foi que você tem que ter. Eles dividiram, na verdade, em três, acho que é legal explicar antes, em três frequências de mobilização, né? Que era eles consideravam frequência alta, que era fazer mais igual ou maior que 2 vezes por dia a fisioterapia, a mobilização. Moderada era uma vez por dia, por pelo menos 3 a 7 dias na semana, e uma frequência baixa, então veja, frequência na semana, né? É, era menor que 3 dias na semana. Lógico que não é a nossa realidade, porque aqui todo mundo minimamente faz, Está né, na UTI todos os teoricamente, dias, né? mobilização, né? Mas ele dividiu nesses três pontos, e aí o que ele achou como resultado dessa revisão, olhando para esses pacientes, é que se você oferece para o seu paciente uma moderada alta frequência, então, de novo, pelo menos uma vez por dia, né? Que foi a moderada, a alta já era 2 vezes por dia. Então, de moderada a alta frequência, pelo menos então uma vez por dia, pelo menos 3 vezes na semana, tem um impacto positivo na diminuição dos dias de ventilação mecânica dos Olha aí. pacientes, né? Então, só para puxar esse gancho, que assim, de novo, ó, então, ao invés de a gente ficar fazendo manobra que não serve para nada, a gente pode mobilizar os nossos pacientes que já têm Que vai estudos tirar do mostrando ventilador, porque a manobra que não vai sair do tirou. ventilador. Exatamente, né? Então, só para falar que tem um estudo desse ano que fala sobre o impacto da mobilização, né, da frequência de mobilização no desmame da ventilação mecânica. E eu gosto também porque isso é promissor para a gente. Porque as revisões, se você pegar até as revisões de 2022, elas traziam que a mobilização não impactava no tempo de ventilação mecânica. Então, se a gente começa a elencar novos trabalhos e fazer novas pesquisas e mostrar que sim, com doses adequadas, talvez o que tenha É, mudado dessas revisões, aquela revisão de 2019, né, ela mostra que não tem impacto no tempo de ventilação mecânica, mas talvez como a gente vem otimizando o tempo e dose, a gente esteja conseguindo sim fazer um efeito. é. Melhora da força, melhora da ventilação, aporte de oxigênio para o músculo, um monte de coisa aí de plausibilidade que a gente pode discutir, né? E além disso, eu acho que tem isso que você falou, eu acho que a gente tem feito melhor a mobilização e a reabilitação dos pacientes. E também outro dia alguém me falou assim, ah, Débora, mas quando você fala isso, você tem que considerar que o paciente, para fazer, ele tem que estar acordado. Então, se ele está acordado, talvez ele saia mais rápido do ventilador porque ele sedou menos, né?
Realmente, gente, e isso é outra Mas discussão que é a gente cada exatamente vez isso que mais e é está isso que a gente quer, avançando, né? né? Não, não é um fato isolado. A reabilitação na UTI não é um fato isolado. Eu vivo batendo em cima disso no Instagram. Reabilitar um paciente na UTI não é só falar de exercício, é falar de ficar acordado, é falar de ter boa noite de sono, é falar de ter De nutrição. comer, Então, de assim, dieta. a gente não vai mais isolar as coisas daqui para frente, assim, a gente não vai achar, sabe, uma resposta que seja isolada e que a gente fique no topo ganhando a medalha de primeiro lugar, porque sozinho e só com o nosso exercício a gente faz tudo. Não, não se fala mais Exato. nisso, né? Mas o fato é que tudo junto, muito bem feito, inclusive o exercício, a gente tira esses pacientes do ventilador mais cedo. Vai lá, manda mais um. É. Assim, só um comentário. Tudo bem, a mobilização ela tem que vir atrelada a isso. Mas será que vão ficar tirando sedação e deixando os pacientes acordados se a gente não ficar batalhando para mobilizá-los mais cedo? Exato. Muito provável que não. Então, uma coisa puxa a outra. Bom, É, eu tenho mais exatamente. um que eu separei e eu vou voltar um pouco no primeiro que você falou, né? Com o uso, você falou da inteligência artificial, não é necessariamente da inteligência artificial, mas é a importância do que a gente chama de registros eletrônicos, né? Os registros que a gente pode fazer É e que outra não é coisa. necessariamente algo muito comum no Brasil. A gente teve um trabalho, foi publicado em setembro na Chest, e esse trabalho ele avaliou a utilização de estratégias de volume corrente baixo. E baixo, entendo, a gente está falando abaixo de 8, né? Eu acho que isso a gente já passou da hora de mudar esse termo baixo volume corrente, né? Porque já vários estudos já mostraram que é melhor menor do que 8, mas tudo bem. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram prontuários eletrônicos, registros eletrônicos de saúde nos Estados Unidos e no Reino Unido, e levantaram pacientes em ventilação mecânica, é um estudo retrospectivo, multicêntrico, ele pegou 11 UTIs no Reino Unido e todo o sistema eletrônico dos Estados Unidos. E aí ele fez o primeiro levantamento com quase 250 mil pacientes possíveis, e aí foram filtrando, obviamente, quem ficou em ventilação mecânica por mais de não sei quanto tempo, que tinha insuficiência respiratória hipoxêmica e tal, e chegaram a um total de aproximadamente 7 mil pacientes. Que eles fizeram nisso? Esses pacientes todos tinham dados antropométricos, tinham volume corrente, tinham gaso e tinham PIP, isso dentro do prontuário eletrônico. Então, olha a importância do registro do que a gente faz no dia a dia. E aí eles conseguiram, eles pegaram os pacientes e aí eles foram fazer uma análise sobre uma regressão, né, para ver o que é que tinha relação com conseguir usar volumes correntes abaixo de 8 ou não. E aí eles viram o seguinte, que quando eu fazia essa comparação, é curioso, a altura real do paciente tinha impacto. Os indivíduos que tinham altura relativamente mais alta, eles conseguiam ser ventilados com uma estratégia de volume corrente abaixo de 8 ml por quilograma de peso. Porque provavelmente visualmente, quando a gente olha para uma pessoa pequena, uma pessoa mais baixa, aí a gente faz a conta e dá um volume corrente muito baixo, a gente meio que não aceita. E aí sobe. É, Então, eles mostraram que ser menor, no Reino Unido, menor que 1,60 e nos Estados Unidos, menor que 1,65, estava atrelado a não conseguir manter uma estratégia de ventilação mecânica com volume corrente baixo, né? Então, esse foi um muito. ponto. Eles viram também que pacientes clínicos conseguiam mais do que os pacientes cirúrgicos ter uma estratégia com volume corrente adequado, que mulheres era mais difícil do que os homens, né, para conseguir manter o volume corrente adequado, e eles chegaram, inclusive, a um dado em relação à altura, que a cada 10 centímetros que a pessoa tinha a mais, a partir de 1,60, no cálculo médio do volume corrente que era oferecido, caía-se 0,27 ml por quilograma de peso. Olha como isso é curioso, né? E o MC alto também fazia com que você não ventilasse. Então, mostra que a nossa percepção visual, talvez ela sobressaia ao cálculo adequado. Né? Eu vejo uma pessoa mais baixa, uma pessoa mais cheia, aí eu falo, não posso ventilar com pouco. Mas é exatamente isso que a literatura já traz, que reduz mortalidade. E um outro dado interessante que eles encontraram também no trabalho é que eles encontraram que existia queda da mortalidade por uma regressão para todo mundo que foi ventilado com menos de 8 ml por quilograma de peso.
Então, a gente sabe que está tendo o desenvolvimento da nova diretriz de ventilação mecânica, né, atualização da diretriz de ventilação mecânica, e eu acho que é uma coisa que a gente passa desapercebido, às vezes, desde 2013, sabe, Débora? Uma sensação minha. A gente coloca volume corrente de 6, de 6, de 6, 6 ou menos na SARA, 6 ou menos na SARA, e a gente sabe que a própria diretriz diz que é de 6 a 8, e eles mostram isso, que abaixo de 8 há redução da mortalidade, e que acima de 8 há aumento do risco. Então, a tecnologia permitindo que a gente faça análises gigantescas, multicêntricas, internacionais, para que a gente chegue em conclusões que possam ajudar a gente no preparo da assistência. Como você disse, chegou, a gente precisa se adaptar ao que a gente tem de tecnologia, né? Sabe o que eu acho muito legal? Minha visão, ouvindo você falar, né, e lendo o artigo, é o contraste entre a mais alta tecnologia, que foi, né, o que eles conseguiram, esse N enorme e tudo mais usando tecnologia, com o beira-leito, que na verdade nada mais é do que, no fim das contas, a percepção do terapeuta que está ali. Olha como é interessante, né? Então, eu acho que é muito esse caminho que a gente vai trilhar, sabe? A gente vai cada vez mais ir para o alto com tecnologia, com análise de dados avançados, inteligência artificial, mas de algum jeito voltando para, olha, o que importa no fim é a percepção que o seu terapeuta vai ter. Se ele continuar puta, esse cara é alto, não posso pôr, vou pôr um volume pequeno desse? Não, vou pôr um maior. Ou seja, a coisa humana, sabe? A Feeling. percepção ali, o feeling, o que passa pelo humano, né? Então, isso me chama muita atenção, né, nessa coisa do artigo, né? E que a gente vem falando aqui também hoje, né? Dessa coisa do beira-leito. Acontece o quê, entendeu? E a outra coisa que eu ia comentar é que isso eu acho que é uma coisa que a gente, como físico, está muito para trás, que é essa coisa da evolução, sabe? Eu acho que a gente precisa Exato. entender, e cabe um outro episódio aqui, né? Vou até anotar essa sugestão para nós mesmos, da gente falar sobre evolução, porque eu acho que a gente perde muitas oportunidades. A gente vai ter um episódio, né? Depois a gente vai explicar como vai funcionar essas férias e tal, mas voltando das férias, a gente vai ter um episódio sobre indicadores, e aí a gente fala a importância Exato. lá, né, de evoluir, mas agora hoje eu coloco aqui a importância de evoluir direito para as pesquisas, né? Porque olha aí, né? Como que a gente poderia ter tantos dados? E sabe que esses dias a gente está fazendo uma pesquisa aqui com os pacientes que saem da UTI para fazer exercício fora, enfim. E aí várias pessoas no Instagram me falaram, a gente faz também. Aí eu falei, que legal, né? Quer entrar para pesquisa? Ah, Débora, a gente não tem esses dados. Ah, não sei se o pessoal evoluiu. Então, assim, caramba, sabe? Ai, Perdendo a como que eu vou resgatar oportunidade, né? isso? Então, o pessoal aqui da UTI, os médicos aqui, eles participam de um grupo que é do EpiMed, não sei se já ouviu falar, mas é uma base Já. de dados A gigante base da que eles estão gigante. construindo aqui no Brasil, enfim, e que os médicos têm feito, né? E até outro dia eu comentei com o médico, falei, nossa, não tem nada da FIS assim, né? A gente está muito atrasado em relação a isso, então só para constar aí, né? Mas E acho que é por uma coisa quê, que a né? Não gente vai faz caminhar, sentido. né? Hoje em dia, um mundo tão tecnológico, a pessoa atende, evolui a mão e passa o resto do dia conectado na internet. E por que é só isso que a gente está se desconectando? Né? Não faz Exatamente. sentido. Né? Eu queria terminar, pelo menos minha parte, depois se você quiser pôr mais algum rapidinho, mas com outro que eu achei muito legal. E aí agora voltando muito para essa parte que eu falei, né, que assim a gente vai lá no mais high tecnologia possível, mas a gente precisa voltar para o beira-leito, né? E foi um pouco do que esse artigo veio falar. Ele analisou, o título dele é Mobilização Estruturada para Pacientes Críticos, o ensaio pragmático randomizado por cluster. E, na verdade, ele coloca assim no objetivo: qual que era o objetivo dele? Era avaliar uma intervenção de mobilidade multifacetada de baixo custo. Né? E aí ele fala muito isso na Vida real. introdução, né? Vida real, exatamente. Né? E, de novo, eu acho que a gente evoluiu nisso, né? Porque, na verdade, por exemplo, o meu doutorado, a gente sempre soube que era um estudo muito difícil de se reproduzir lá na beira-leito, porque as pessoas não tinham aqueles equipamentos e tudo mais, mas a gente estava num começo de respostas clínicas que aquilo era importante, né? E agora a gente já tem algumas respostas e a gente está tentando entender como simplificar, como colocar ali no dia a dia. E aí, é sobre isso que ele fala, né?
E aí ele pegou pacientes que estavam em ventilação por mais de 48 horas, tinham previsão de ficar na UTI, né? E aí eu achei muito legal que eles tinham 3 pilares nessa mobilização estruturada que eles chamaram. O primeiro era designar e determinar metas diárias de marcos posturais ali, né? Então, todo dia tinha que saber onde aquele paciente ia chegar. O outro pilar era a comunicação interpessoal entre a equipe, né? De circuito fechado, coordenado por algum facilitador da UTI. Eu achei sensacional isso. E assim, vou abrir um parênteses aqui para dizer, quem acompanha para a gente, se você não sabe o que é comunicação de circuito fechado, a gente, o ano que vem, tem coisa boa vindo por aí, Tem né, coisa boa Sancler? por aí. E eu achei muito legal quando eu li, porque eu falei, caramba, sabe, é isso que a gente tem para ensinar o ano que vem. Então, o outro pilar era isso, precisava ter uma comunicação feita de forma, né, de circuito fechado, e tinha que ter um coordenador ali facilitando essa comunicação. E o terceiro pilar, que também vem aí, né, com a cara do que a gente quer para o ano que vem, era feedback do desempenho, daquela meta que foi traçada, né, do planejamento daquele dia. Então, na verdade, era isso. O protocolo deles de mobilidade estruturada era baseado nisso. Precisava ter uma meta todo dia, precisava dar feedback, precisava ser bem coordenado isso entre a equipe. E aí, ele avaliou 848 pacientes no grupo controle e 1.069 pacientes no grupo que seguia esses 3 pilares, digamos assim, né? O que ele viu? Muito legal, achei o resultado também. Que a escala de mobilidade em UTI, a pontuação, ela não foi diferente para os grupos. Presta atenção, que interessante. Mas pacientes, o grupo que teve a intervenção, teve mais pacientes que ficaram em pé antes da alta da UTI. E aí, eu vou terminar e depois eu falo o que eu achei. Ele viu que os dias que o paciente recebeu fisioterapia, mediou 90% do efeito de ficar em pé, que eu acho sensacional, porque a gente vem em algumas discussões desse ano falando mobilização é para a equipe inteira, é para a equipe inteira, mas reabilitação, gente, é nossa, né? E Tem aí, um direcionamento, né? Não é qualquer coisa. exato, e às vezes é isso, a gente fala, mas manda o enfermeiro pôr em pé. Falando aqui no Brasil, né? Se isso é um processo de reabilitação, o enfermeiro não vai conseguir pôr o paciente em pé. Então, assim, o ficar em pé é mediado por um efeito de ter fisioterapia ali, por causa do processo de reabilitação que envolve esse marco funcional, né? E aí, por fim, ele fala que mortalidade, queda, extubação e tudo mais não foi diferente entre os grupos, né? Mas o que eu achei legal que ele discute, né? Que quando você pega a pontuação da escala de mobilidade em UTI, realmente não foi diferente entre os grupos, né? Mas que a gente teve uma quantidade de pacientes que ficou em pé antes da alta da UTI maior, né? E aí o que me faz pensar assim, que, de novo, chega num determinado ponto ali que talvez todo Limite. mundo comece. Hã? Um limite, né? O limite do Isso. ganho. Exatamente, entendeu? Mas quando você tem ali coisas mais estruturadas, você consegue fazer com que esse paciente chegue mais rápido naquilo, né? Ou até saia da UTI com um ganho funcional maior, né? Mas dentro daquele marco. Porque, por exemplo, se você pensar a escala de mobilidade em UTI, quando ela chega no 8, é o paciente que está ali em pé, né? E aí o que difere é o nível de assistência que ele vai ter De para andar, assistência. né? Então, mas assim, o marco postural deles é o Ele já mesmo, ganhou. né? Exatamente. É A isso. gente, a gente Achei usa muito aqui legal. a JHHLM. Aí eu acho que o que ela difere no final das contas da IMS é exatamente que não tem o nível de assistência. Atingir um nível de deambulação, ele fica, né, em pé. Exatamente. Pô, isso da equipe, da comunicação fechada, uma liderança do processo, a reabilitação ser vinculada ao profissional de fisioterapia, é nosso. É nosso. E aí,
quem quer, quem precisa, quem tem necessidade, quem almeja ser um profissional diferenciado, precisa entender esse tipo de coisa. Senão você vai ser mais uma pessoa apagada, encostada, esquecida dentro da UTI, sem voz ativa, sem autonomia, que a gente já discutiu aqui, sem posicionamento. Então, é evidência científica reforçando o quanto a gente precisa ser um profissional que lidera o processo, que se comunica e que sabe prescrever buscando marcos funcionais. Eu acho que o resumo da retrospectiva é ganhar marcos funcionais. O que você acha, Débora? Exatamente, eu acho que é isso. Assim, agora é uma opinião muito pessoal, né? Talvez daqui a alguns anos a gente esteja aqui ainda e falando, evoluímos muito a tal ponto de o que a gente falou, né? Mas hoje eu não enxergo, de novo, eu não enxergo uma coisa muito complexa no sentido, né, de assim, a gente precisa achar a quantidade de peso, a gente precisa achar qual a frequência cardíaca que esse paciente tem que atingir na mobilização. Eu não enxergo isso. Eu acho que e eu gosto disso, porque os estudos têm mostrado que talvez não seja tão difícil da gente conseguir Exatamente. reabilitar e devolver esse paciente para a sociedade ali naquele base. De novo, eu não vou devolver um atleta, eu não vou devolver ele para ele estar pronto para Tem um fazer momento e um 5 local para quilômetros. isso, né? Para ele Exato. treinar isso. É Eu acho que isso. é bem isso mesmo, é a gente entender, tipo assim, talvez seja um pouco mais simples o tipo da intervenção, né? E aí voltamos àqueles famosos P's, a gente tem basicamente um episódio para cada P, né? Precoce, é progressiva, é protocolada, é o que a gente precisa pensar, né? Se não for assim, ela não vai ser eficiente, a reabilitação não é eficiente. E Débora, eu aí acho que a gente também, fez acho assim, que diga. não, só para falar então também, resumindo, acho que além disso, né, da parte específica da físio, eu acho que o que mostra essa retrospectiva desse ano também, em termos de agora ciência, né, para quem está ali e quer fazer pesquisa, é isso, a metodologia, a análise dos dados vem evoluindo muito, né, e a gente tem aí novas portas abertas, né, de análise por inteligência artificial, né, por cluster de indivíduos que vem gritando um pouco mais em termos, né, de tipos e maneiras de se investigar as coisas, né? Eu achei bem interessante isso também. É mesmo, é mesmo. Isso é uma nova vertente, né, dentro da ciência. Eu acho que a gente fez uma retrospectiva muito rápida, né, para que todo mundo saiba essa nossa retrospectiva, para que a gente chegasse nessas discussões que a gente teve aqui. Ela tem mais uma série de outros artigos, como a Débora citou anteriormente, e eu acredito que eu acredito, não, tenho certeza. Eu gostaria de ter tido retrospectivas como essa todos os anos, os meus 20 anos de formado. Teria sido muito útil para a minha prática clínica, né? Eu acho que é um presente, né, Débora, de Natal que a gente pode oferecer para quem nos acompanha. O que você acha? Já tô botando aqui, ó, já estou falando, já agora eu tenho que entregar. Acho que o episódio já foi um presente de final de ano aí, né, Sancler? Mas acho que a gente tá aqui, né, pela nossa profissão, né? A gente gosta de estar aqui, mas a gente também quer de alguma forma agradecer, né? Quem acompanhou a gente o ano inteiro e teve muita gente. A gente tá muito feliz nesse final de ano com a repercussão do podcast, né? Com as pessoas vindo falar com a gente, falando, né, o quanto isso tem impactado na prática clínica das pessoas, isso está sendo muito legal. A gente queria agradecer também, né, por esse, não esforço, mas por essa escolha, né, das pessoas que poderiam ouvir tantas coisas, então escolheram nos ouvir, né, agradecer a confiança, enfim, e aí acho que uma maneira que a gente então pensou, porque a gente tem falado disso, né? Toda vez que a gente faz um episódio, a gente tem um estudo enorme por trás desses episódios, né? E aí, se você for lá no Apoia-se, você vai ver que uma das nossas propostas é toda semana a gente resumir esse estudo e aí no final do mês entregar para quem está ali com a gente no Apoia-se. Mas como presente de final de ano, a gente resolveu que a gente vai entregar esse material para todo mundo, né, Sancler? Então, a gente vai soltar no Instagram, e se você estiver ouvindo isso muito depois, pode chamar a gente, né? A gente fez uma pasta
com todos esses artigos que a gente selecionou. De novo, tem entre 1 e 2 artigos por mês que a gente achou mais relevante. A gente compilou Uhum. esses artigos e aí a gente quer entregar para vocês. Então a gente vai soltar no Instagram, né, uma maneira ali da gente conseguir pegar os contatos de vocês. E também a gente pensou que é uma maneira da gente, o ano que vem, poder ter o contato de todo mundo, né, Sancler, para criar também uma comunidade ali de Uma troca, de comunidade, isso. atualizações e tudo mais, né? Então fiquem ligados aí e é um jeito também de todo mundo ler mais fácil e ter acesso a esses artigos, né? Exatamente. Vamos ser facilitadores nesse processo, né? É uma forma que a gente pode contribuir. Já que vivenciamos isso no nosso dia a dia, a gente pode trazer isso como mecanismo facilitador para todos. Débora, muito Exatamente. obrigado pela parceria aí de 2023. Eu acho que a gente produziu muita coisa boa. Eu fico muito satisfeito com o resultado do nosso ano. Que você tenha um bom final de ano com a sua família e que todo mundo que está nos ouvindo tenha um excelente final de ano, que renovem as suas energias e que venha para um 2024 ainda muito melhor. Muito bom. Falando em renovar as energias, então antes da gente terminar, só para avisar, agora é Natal, né? Então a gente vai fazer uma pausa de basicamente 2 semanas. Então, entre o Natal e o Ano Novo não sai nenhum episódio. Na primeira semana de janeiro a gente vai descansar, não sai nenhum episódio. A gente volta na segunda semana de janeiro com um episódio novo. Na terceira a gente ainda vai descansar um pouquinho. Voltamos na última semana de janeiro. E aí, Final a de partir janeiro. de fevereiro, final de janeiro, e aí em fevereiro a Voltamos à gente volta programação normal. normal toda semana. Então, também fica aqui meu agradecimento, Sancler, pela companhia, pela parceria, né? Pelo tanto que eu aprendi aqui também com você esse ano. Bom final de ano para você, para todo mundo que está ouvindo. Renovem aí as energias, porque o ano que vem tem muita coisa legal, muita gente, tanto assim a nível de congressos, né, a nível da associação, da Sobrafi, está saindo coisas legais e a gente está tendo a oportunidade de Isso. trabalhar juntos nisso. A nível pessoal, né, a gente tá trabalhando também em algumas outras coisas aí para oferecer para vocês. Então, que todo mundo use esse final de ano para descansar, que o ano que vem tem mais, tá bom? Renovar. Obrigada, gente. Isso mesmo. Feliz Natal, feliz ano novo para todo mundo e até ano que vem.